Olá, tudo bem? Bem-vindos novamente a mais um estudo da Escola Sabatina. É uma alegria, um prazer estarmos juntos novamente para discorrermos aí uma lição tão especial que nós estamos estudando. Estamos iniciando, um trimestre, vamos dizer assim, que nós estamos ainda na segunda lição. Esse trimestre nós vamos falar sobre o Evangelho de João. Se você ainda não tem a sua lição, dá para providenciar ainda. Entra lá no site da Casa Publicadora, peça a sua lição e aí nos ajude comentando aí também o que você está achando sobre essa lição. De repente você caiu agora aí no nosso canal e ainda não viu a lição anterior, volta lá, a lição número 1 está no nosso canal. Aproveita, já se inscreve no nosso canal. Curta e compartilhe esse vídeo. Nos ajude aí a espalhar, amor, esperança e também a palavra de Deus. Como sempre, eu falo para vocês, eu não estou sozinha, né? Eu estou aqui com os meus amigos, um pouquinho mais que amigo, né? Tem aqui uma bancada hoje especial. Por que eu digo especial? Porque nós estamos representando justamente a equipe da Escola Sabatina aqui da igreja de Catanduva, aqui da Igreja Central de Catanduva. Então, hoje eu tenho a alegria de estar aqui com uma amiga querida que está gravando com a gente pela primeira vez. Diz que está um pouco ansiosa porque é a primeira vez, mas a Escola Sabatina é isso, é fazer discípulos, deixar as pessoas aí, mostrarem os seus dons. Simone, muito bem-vinda aí à nossa gravação pela primeira vez. Bom dia, Sandra. Bom dia, André. Eu agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui. Como a Sandra disse, é minha primeira vez. Que Deus esteja conosco, Tudo aquilo Amém. que aprendemos, vamos compartilhar, crescer cada vez mais na fé e que Deus nos ajude. Eu agradeço. Amém. E que seja uma boa experiência para que eu retorne, Eu já falei para ela, viu, amigos, que ela vai ser picada pelo bichinho aí das gravações e vai querer estar com a gente sempre aqui. A Simone, que é uma bênção aqui na nossa equipe, nos ajuda, tipo, braço direito e braço esquerdo também aqui com a gente, viu? Nos ajuda e muito. Agora, do meu lado esquerdo, é aquela pessoa que faz dupla missionária comigo, que estuda a lição junto comigo também, e que fazia tempo que a gente não estava gravando junto, né, meu bem? É o meu esposo, André, bem-vindo. Olá, esposa. Olá, Simone. Seja bem-vinda. Você que nos assiste também, seja muito bem-vindo. Estamos aí iniciando um novo trimestre, estamos na segunda lição. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar você. Você que ainda não tem a sua lição, conforme a minha esposa falou, deu uma maneira, um jeito aí de ter a lição, né? Nós temos a lição online, nós temos também a maneira de comprar pelo site da Casa Publicadora Brasileira, mas que você não perca, tá bom? E assista também os vídeos, que é importante e muito interessante. E como eu disse, nós estamos aqui representando a equipe da Escola Sabatina, né? O André é o nosso ancião da Escola Sabatina aqui da Igreja Central de Catanduva. Essa é uma semana muito especial, porque nessa semana nós comemoramos o aniversário da Escola Sabatina. Uma escola que já tem 172 anos, que está, completando agora 172 anos, ou seja, foi aí inaugurado, vamos dizer, quando tudo começou, o ano de 1852. Interessante que Tiago White ele começou a escrever aí essas lições para os jovens, no intuito ali de ajudar os jovens a ter um conhecimento da palavra, um envolvimento. Depois, então, ele estendeu para as crianças. E somente 27 anos depois, então, é que essas lições aí começaram a ser escritas para os adultos, Muito legal, muito interessante a gente ver aí algumas curiosidades sobre a Escola Sabatina. O André ia falar alguma coisa. É verdade. Existe uma outra curiosidade sobre a Escola Sabatina, que nem eu mesmo sabia, a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, que antes da igreja ser chamada de Igreja Adventista do Sétimo Dia, antes era chamada de Escola Sabatina. Olha só que interessante. O nome já existia, Já Escola existia, Sabatina. antes de ser chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sabe uma outra curiosidade também, Simone? Em 1852, a primeira lição, adivinha sobre o que foi? Sobre o sábado? Sobre o sábado. Olha só. Foi sobre o sábado. Isso é algumas curiosidades, E a Escola Sabatina, ela é considerada o coração
da igreja. Olha a importância, né, do estudo diário aí da palavra de Deus através da escola sabatina. E aí, então, a gente estuda, para você que está entrando em contato agora pela primeira vez com a gente, nós estudamos todos os dias e no sábado nós nos reunimos na igreja e cada um ali fala o que entendeu e a gente vai se ajudando, né, através do conhecimento da palavra de Deus. É uma comunhão, né, diária que nós temos, né, Cir? É verdade, que a gente estuda, é uma forma da gente estudar a Bíblia mais detalhado, né? Que a lição às vezes vai trazer alguns detalhes. Você lê a Bíblia, mas na lição, alguns versos, alguns comentários nos ajuda a entender mais ainda, né? Exatamente. Às vezes a gente não tem ideia de como começar a estudar, e aí a gente tem esse guia de estudos, né? Que cada trimestre, então, vem desenvolvendo ali sobre um livro da Bíblia, sobre um assunto, sobre uma temática, e eu posso te garantir que é bênção para as nossas vidas. E aí, então, na primeira lição falou sobre sinais que apontam o caminho. Se você não viu, convido novamente. Volta lá no nosso canal e assiste. E agora, então, nós chegamos na lição de número 2. Eu vou pedir para a Simone, então, fazer uma oração, Simone, para que a gente comece a fazer, então, esse estudo aqui. Oremos. Obrigado, Senhor, por nos despertar na manhã desse dia tão especial. E nós só pedimos a tua ajuda, a direção a estudarmos a lição. Qual é a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós e que nos fortaleça a nossa fé, e aqueles que estarão assistindo essa lição também, que possam compreender, entender e aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal, assim como nós um dia o aceitamos. Seja com cada um de nós, que aqui seja manifestado o teu poder através do teu Santo Espírito em cada um de nós. Obrigado por Jesus. Amém. Amém. Então, o tema é sinais da divindade. E aí a gente já começa a procurar, né? O que é divindade? Divindade é um ser sobrenatural com capacidade superior fora da compreensão. É algo que a gente não consegue nem sempre explicar completamente, porque a nossa mente é finita, né? Então, os sinais da divindade. Da divindade de quem? De Jesus. Ser divino, né? E aí o nosso verso para memorizar, vou pedir para o André ler. Lê para a gente, André. Então Jesus declarou, o texto do verso para memorizar está lá em João capítulo 11, verso 25, para que você possa acompanhar em casa também. João capítulo 11, verso 25 e verso 26, palavra de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus faz aqui uma pergunta, né? Esse contexto, por que Jesus falou isso? A gente vai estudar melhor na quinta-feira, tá? A gente não vai dar esse spoiler aqui antes, mas esse contexto está dentro da história de Lázaro e a gente vai esmiuçar um pouquinho mais lá na frente na quinta-feira. Eu gosto sempre de analisar essa figura que tem aqui no início, nessa ilustração que tem aqui no início da lição. Se você, tá vendo? Mais um motivo para você ter aí a sua lição também. Tem uma imagem aqui, um óculos, uma pessoa que recebe uma luz e aí esse óculos, como se a lente escura quebrasse, ela passa a enxergar. Do outro lado, está escuro e está com um ponto de interrogação. Eu acho muito interessante, porque aqui vem mostrando o seguinte: algumas pessoas veem sinais, recebem a luz e passam a enxergar. Não acredito. E outras parece que continuam cada vez mais cegas. E a gente vai entender também, durante o decorrer dessa lição aqui, o que João estava querendo dizer, né? E o que essa ilustração vai trazer aqui para a gente, né? Aí eu faço já a pergunta para a gente começar a refletir enquanto a gente estuda. Em que grupo você está? No grupo que passa a enxergar ou no grupo que parece que fica cada vez mais cego? Ou que não quer enxergar, né, André? Eu acredito que nós devemos fazer a melhor escolha, né? Estarmos no grupo daqueles que passam a enxergar. Nós vamos estar estudando aí, já nós vamos passar por esse assunto, a história daquele homem que passou a enxergar. Em contrapartida, existia um outro grupo ali que não queria enxergar de forma alguma, mesmo com sinais, com os milagres acontecendo. E essa pergunta é pessoal para mim e para você. Que grupo nós devemos estar? Obviamente, a resposta é clara. Nós devemos estar no grupo, naquele grupo
que passa a enxergar, depois que tem um contato com Jesus, depois que passa a estudar a palavra de Deus, essa deve ser a nossa posição. Simone, eu vi aqui no Evangelho de João, esse início, a gente já percebe uma característica muito importante. João, ele gosta de relatar os diálogos. Ele põe ali detalhes que, de repente, outra pessoa não estivesse enxergando. E é interessante, nós mulheres temos muito disso, né? Uma visão Uma visão aguçada, né? Às vezes eu pergunto alguma coisa para o André me fala assim, bem resumidamente, né, André? E a gente, às vezes, tem um olhar mais... E João é assim, né? Ele pega os diálogos e ele vai trazendo ali algumas características que talvez outra pessoa não visse. Eu achei muito interessante. E é diferente da última lição que nós estudamos, né? No Evangelho de Marcos, por exemplo, Marcos já era mais simples, né? Mais direto. Era direto no assunto. Né? A ótica de João era diferente. Estudando aqui fala mesmo que João, ele dá... porque a gente vê essa história da multiplicação dos pães nos outros evangelhos, mas fala que João realmente é o que dá mais detalhe. E dá a entender até que, de repente, ele foi lá uma testemunha ocular. E aí você estava falando de mulher com detalhes nas coisas, né? É só um comentário. Eu sou aqui igual o André. Eu já sou mais direta. Tem essa diferença. Em casa, aí o Reginaldo que é o mais detalhista. Então muda lá, inverte. No sábado aqui vem falando que nunca houve um tempo em que ele não existisse. Quem é ele? Jesus não foi criado, ele sempre existiu. Ele não foi derivado, a lição diz isso, né? Ele sempre manteve a divindade. Em momentos específicos, disse e fez coisas que revelaram a sua natureza divina. E aí, então, durante essa semana, durante esse estudo aqui, a gente vai ver 3, assim, espetaculares, né? 3 sinais, assim, grandiosos, muito lembrados e muito estudados também. Para a gente começar falando aqui, a gente vai falar sobre o milagre, né? Dos pães, aqui que a Simone já até deu início, que alimentou ali muitas pessoas. Vamos falar também sobre uma cura, né, de um cego de nascença, e vamos falar também sobre a ressuscitação de Lázaro, né? Vocês querem falar alguma coisa mais sobre o sábado? A gente já começa a falar aqui sobre o milagre. Sim, eu quero falar aqui sobre o início da lição. O autor fala assim que Cristo, Jesus, ele não era um derivado. Sim. E se a gente for pesquisar aí, existe aí uma ideologia aí, que Jesus, ele não é Deus, ele é criatura. E essa ideia passou no 4º século, o arianismo, e passou a definir essa ideia de que Jesus não era Deus, era um ser criado. E aí hoje, talvez você esteja se perguntando, será que hoje existem pessoas que acreditam nisso? Existe. Eu não vou falar os nomes aqui, das denominações, porque são de ética. Mas você pode fazer uma pesquisa rápida aí, pelo menos no Brasil, existem 8 denominações que não acreditam que Jesus é Deus. Portanto, João ele dá um destaque. Jesus não é derivado, Jesus é Deus. Então, que você possa também ter essa noção e esse posicionamento de que Jesus, ele é Deus. Isso é o que a Bíblia diz, né? A palavra de Deus deixa clara a divindade de Jesus, né? Então, aqui a gente vai ver alguns milagres, e como eu disse aqui, através dessa ilustração dos óculos aqui, né? No início, alguns se afastaram de Jesus. Aumentaram aí a sua cegueira espiritual, mesmo vendo todos esses sinais da divindade. E pior ainda, Simone. Começaram a planejar a morte de Jesus. Começaram a planejar a morte de Jesus. Isso é muito sério. Quando a gente passa aqui para o domingo, então, a gente vai falar então sobre esse primeiro grandioso sinal aqui que vai trazer durante essa semana. Jesus, então, ali havia passado ali um dia pregando e agora, então, acontece algo. Jesus, por onde passava, ele arrastava multidões. Muitas pessoas iam ali atrás de Jesus, alguns
por interesse também de conseguir algo, outros porque enxergavam ali em Jesus realmente a sua divindade, mas o fato é que muitas pessoas seguiam a Jesus, e aquele dia não foi diferente. E agora, então, o dia já estava passando ali e acontece alguma coisa, né, André? Aí um dos apóstolos chega em Jesus e fala assim, mestre, não será que seria interessante se a gente dispensasse essa multidão? Porque já está tarde, né? Eles precisam comer, passaram o dia inteiro aqui ouvindo o senhor pregar, não é? E aí então começa a história. Jesus chama ali Filipe, se eu não me engano, Sim. e fala assim, ó, providencia pães para esse povo. E Filipe até olha para Jesus e fala, mestre, nem que eu tivesse 200 denários, seria insuficiente, é muita gente. Não Seria tinha uma dinheiro e nem multidão. aonde. Mas, Pois é. mas o mais fácil era realmente mandar as pessoas embora do que eu me preocupar em querer alimentar uma grande multidão, né? Interessante é que a lição aqui fala que Jesus experimentou a Felipe. Foi. Testando a fé. Ele estava Isso, testando a fé. experimentou. Aí aparece um segundo discípulo. Apareceu um segundo personagem aí. Teu xará, André. André. André chega agora e fala assim, senhor, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes, mas isso aí... eu estou fazendo É o a que ele minha tem. tradução, viu, gente? A tradução, assim, não falou exatamente, mas, o que É o que ele tem tem. é 5 pães e 2 peixes. Isso não é suficiente para Para alimentar. uma multidão, Diz né? que é 5.000 homens, né? Mas diz Fora que teria muito mais, porque mulheres e contava ali os crianças. homens, mas tinha crianças. As E as mulheres. Mulheres, né? E aí, Simone, o que acontece? Não, mas o interessante também, que a gente estudando percebe, assim, ele chegou para o menino e falou, ele tem os pães e os peixes, mas de repente ele podia falar, não, mas é meu. É, Também. Isso aqui eu trouxe para mim verdade. comer e não vou, e poderia não entregar, mas a gente também percebe que a criança, né, foi e cedeu ali aquele alimento para que pudesse, né, entregar ali para Jesus. Uma coisa assim é que às vezes os problemas, as coisas vêm para nós e a gente não quer resolver, a gente quer jogar para outro. Então Jesus por 2 vezes falou para Felipe, depois chamou o André e aí eles ali não conseguiram ver a lógica de Deus, né? E aí o problema então volta para quem? O mais interessante nisso tudo é que ambos andavam com Jesus, sabiam quem era Jesus, Conheciam, o poder que Jesus tinha, mas naquele momento eles não enxergaram, eles não entendiam. Falaram, nossa, para Felipe questionar Jesus, falar, nem se eu tivesse 200 denários, eu poderia comprar tantos pães. E depois André, né? E muitas vezes a gente age dessa forma, né? As pessoas aparecem diante da gente com problemas, com as suas dificuldades, e a gente não tem fé suficiente para apresentar o Cristo que nós seguimos. Nós sabemos que ele pode providenciar, né, a solução para os nossos problemas, mas parece que a nossa falta de fé insiste em nos afastar, né? É interessante que aí agora, então, Jesus fala para eles, então, repartam entre vocês e vão repartindo. E agora eles começam a repartir e vão passando e concluindo. Todo mundo comeu. Todo mundo E comeu ainda e sobrou. ainda sobrou. Uma coisa que eu podia aprender aqui também é assim, quando nós nos dispomos com amor a colocar as coisas nas mãos de Deus, a gente vai receber de forma multiplicada. Que foi o que fez o menino, entregou naquele que realmente era o único que poderia fazer alguma coisa, e aí então se multiplicou. Então, até na obra de Deus, tudo que nós vamos fazer, que é para a honra e glória de Deus, quando nós nos dispomos a fazer com amor, as coisas se multiplicam. Se multiplicam, é bênção dobrada, né? O interessante é que isso aí aconteceu perto de uma época aí muito importante, né, André? A Páscoa, né? Bem no período da Páscoa, um momento festivo, a Páscoa simbolizava ali libertação. Era uma lembrança de quando eles estavam saindo da terra do Egito, onde eles eram escravos. Olha só. E era bem próximo a esse período, né? Ali o cordeiro, né, pascal, substituiu a morte do primogênito. E esse sacrifício, ele apontava
para alguém. O sacrifício que O Jesus sacrifício viria. perfeito, que seria o sacrifício que Jesus fez por mim e por você, né? O grande conflito, nas páginas 450, 451, diz o seguinte: carregou a culpa da transgressão e o rosto do Pai lhe foi ocultado, até que seu coração foi quebrantado e sua vida desfeita. Todo esse sacrifício foi feito para que os pecadores pudessem ser redimidos. Está falando de mim e de você. Esse sacrifício foi por cada um de nós. Então, mais uma vez, eu convido você a que você estude a palavra de Deus e entenda todos os dias da sua vida que foi por mim e foi por você também. E como nós falamos aqui, sobraram 12 cestos. Olha lá, 12 cestos que apontavam também, será que era coincidência? Para as 12 tribos de Israel. 12 apóstolos. E aí, a lição do domingo também diz que vários detalhes dessa história colocam Jesus em paralelo com outro personagem. Um personagem também muito importante. Quem era ele? Moisés. Moisés. Eu digo que Moisés era um tipo de Cristo, né? Porque Moisés, ele libertou o povo da terra do Egito, da terra da escravidão. E Jesus, ele veio nos libertar do quê? Da morte eterna. Quando ele ressuscita, ele nos liberta da morte eterna. E a lição até existe alguns paralelos aqui entre Moisés e Jesus Cristo. Se você for ver aqui, o milagre aconteceu próximo à festa da Páscoa. Jesus e Moisés subiram em um monte. Ambos alimentaram o povo. E Jesus era um profeta semelhante a Moisés. Fala que Jesus testou a Filipe, né? Assim como também o povo foi testado no deserto, né? Então existe aqui muitos paralelos entre Jesus e Moisés, que era um tipo de Cristo, assim como o André falou aqui. João descreve Jesus não apenas fazendo sinais e maravilhas, mas sinais e maravilhas que em seu contexto deveria ter tido um significado especial para o povo judeu. Cristo estava apontando, em essência, para a sua própria divindade. Então, os sinais ali apontavam para a divindade de Jesus, né? Que ele é a vida e a salvação, né? Sim. E uma coisa que a gente pode aprender da lição é a compaixão, né? De Jesus. Ele olhou para aquela multidão e teve compaixão. E aí a gente entende também que Deus, ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida, com cada dificuldade, né? E ele está ali, sempre disposto a nos ajudar. A gente só precisa ir até ele, buscar o único que realmente é a solução dos problemas, nossas dificuldades, tudo aquilo que nós necessitamos, né? E aí, agora, dá uma impressão de que as pessoas vendo um milagre tão grandioso, elas iam entender, né? Só que agora a gente vê aqui na segunda-feira, este é verdadeiramente o profeta. A gente não consegue ler todos os textos aqui, mas tá lá em João 6, procura aí, lição de casa para você, João 6, nos versículos de 14 em diante aí, vai falar um pouquinho aqui como que o povo respondeu a esse milagre e como Jesus usou isso para buscar ensinar quem ele era de verdade. O que acontece? Naquele momento, o povo queria alguém que estabelecesse o seu reino onde? Ali. Eles estavam vivendo um momento difícil, eles estavam ali sob o jugo romano. Uma opressão muito grande, né? Uma opressão muito grande, passavam por dificuldades muito grandes. E aí a lição traz assim, duas dificuldades em uma guerra. Existem duas dificuldades que são maiores dentro de uma guerra. Uma é alimentar tropas. Jesus era capaz, ele provou ali que ele poderia alimentar. E a outra? A outra era cuidar de feridos e mortos. Jesus curou? Sim. Jesus ressuscitou? Ressuscitou. E agora, então, como entender que alguém que era capaz de fazer isso não queria estabelecer o seu reino aqui? É uma pessoa que ressuscita, que alimenta, faz tantos milagres, se ele quisesse, assim, ele dominava ali o Império Romano, onde as pessoas estavam sendo opressoras, né, e tudo mais. Uhum. E para eles aquilo ali foi uma decepção, né? Eles não conseguiam entender isso. Como é que pode? Tá tudo certo, perfeito, só basta ele aceitar se tornar um rei. Só que eles não entendiam a proposta, o propósito de Cristo ali.
Jesus, quando ele multiplica ali os pães, os peixes, a lição essencial ali, primordial era: eu sou o pão da vida. Ele estava mostrando ali para que ele havia vindo mesmo, né? Ele não queria, não era estabelecer o seu reino aqui mais uma vez. E aí a gente percebe aqui em João, pelo menos 7 declarações de Jesus aqui dizendo, eu sou. Uma, ele disse que ele era o pão da vida. Outra, ele disse que ele era a luz do mundo. A outra, ele disse que ele era a porta. O bom O pastor. caminho, o bom pastor, a videira verdadeira. Então, aí, cada uma dessas declarações, ela aponta, né, para a verdade de quem era Jesus, né? Declarações aí que remetem também lá no início, né? Lá em Êxodo também, né? Só um detalhe que eu ia falar, mas veio novamente. Quando Jesus fala assim, eu sou o pão da vida, quando ele fala, eu sou a água, se você tomar dessa água, você nunca mais vai ter sede. A conotação é eternidade. O que aquele povo queria, Simone, é uma coisa transitória, O aqui e o passageira. agora, né? Aí quando a gente lê o Salmo de Moisés, o Salmo 90, Moisés fala assim que a vida aqui, o máximo é 70, 80 anos, e o que passa disso é o quê? Canseira e Cansaço, enfado. E eles não entendiam isso, sabe? Para eles era simplesmente um transitório, estava ótimo. É igual uma criança. Se você colocar ali com uma criança, o doce ou uma poupança, ela vai escolher o quê? O doce, o momento. E aquele povo estava agindo igual. Não, eles queriam ali ter saúde, ter vida, ter prosperidade. E aí, a gente gosta muito de falar daquele povo. Mas e a gente hoje? É a mesma Será coisa. que hoje eu não estou querendo trocar as coisas terrenas pelas eternas? Será que eu não estou trocando momentos por uma vida inteira? Será que esses 50, 60, 70 anos que a gente vive aqui mal vividos, porque a gente vive tropeçando, a gente vive doente, será que eu não estou trocando momentos, horas de felicidade por uma eternidade inteira? É verdade. Às vezes os nossos motivos vou buscar Deus só por motivos materialistas, por aquilo do momento, daquilo que daqui um pouco não mais existirá, né? Trabalhar pelo alimento dia a dia é importante, mas o que vai além, que acaba nos distraindo do verdadeiro motivo, que é buscar a Deus, que é buscar o reino de Deus, a eternidade, aí sim está errado. E aí a gente age como aquele povo, a lição diz assim, aquele povo ignorava tudo isso, ignorava ali o grande eu sou, né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes, né, a gente também, a lição fala assim que eles estavam com os corações descontentes. Será que o nosso coração descontente também não gera incredulidade? A lição traz isso, aqueles corações descontentes começaram a gerar ali incredulidade. E aí, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. É isso que Satanás quer. Quando a gente começa a desconfiar de que Deus, que Jesus é o grande eu sou, da divindade, a gente começa a abrir brechinhas, pequenas brechas, onde Satanás vai plantando cada vez mais isso no nosso coração e vai nos afastando, né, Cí? Mas por que Jesus foi um vencedor? Porque ele tinha o quê? Comunhão diária com Deus. E só assim ele foi vencedor, não sofreu pecado e por isso hoje nós temos essa oportunidade de salvação. Então, se nós queremos também ser vitoriosos, é dessa forma. Então, nós não podemos dar realmente, como nós não nenhuma brecha, nem um pontinho de luz. Que basta um pequeno ponto para que Satanás entre e faça essa confusão. Não existe outra fórmula, outra receita, né? Aqui no livro Desejado de Todas as Nações, fala que pela frustração daquele povo, pelo fato de Jesus não atender ali as o necessidades chamado, ali, as necessidades né? deles ali, diz que abriram a mente à incredulidade, a semente de Satanás lançara, deu fruto segundo sua espécie, a forma de incompreensão e deserção. Olha, o povo, ao invés de ficar ali felizes em ver o poder de Jesus, e se apegar, se agarrar a Jesus, eles fizeram o contrário, se afastaram de Jesus, e aí, conforme você disse, né, eles passaram a planejar agora a morte de Cristo. Eles ali procurando, né, benefícios materiais ao invés da verdade.
da vida eterna. E essa é uma armadilha a qual eu e você podemos cair também. E no final da lição aqui da segunda-feira diz o seguinte: como evitar ser capturados por coisas materiais em detrimento das espirituais. Eu acho que cada um de nós temos que observar, né? É um estudo, uma reflexão particular de cada um. O que tem nos afastado? Né? Talvez é algo financeiro, talvez seja outra coisa. Então, cada um de nós precisamos refletir e entender o que tem nos afastado. Vocês querem falar alguma coisa mais de segunda? Mas, então, eu falo o motivo que me afasta de Jesus, mas aí eu me afasto daquele que é o único que realmente pode me ajudar. E só abrindo uma questão aqui, a questão da dúvida, que a gente às vezes abre brecha para que Satanás trabalhe no nosso coração. Há muito tempo atrás, uma amiga, a gente da igreja tudo, porque Jesus, ele usa muito essa palavra, né? Eu sou. Eu sou. E aí, no comentário, ela disse assim, nossa, essa frase eu sou parece muito, não é egoísta, mas a palavra assim, eu sou, né? Tipo, a pessoa se achando. Grandeza. Não é? Uhum. E aí, hoje, a pessoa deixou a dúvida e não mais está na igreja. Então, é uma coisa pequena, mas é um detalhe que se você coloca a dúvida, isso te afasta e te tira aquilo que você já entendeu ou compreendeu e acaba te afastando, né? Dando lugar, né? Para São que Satanás brechas, trabalhe. né? Brechas, São brechas que a gente vai exatamente. abrindo. E aí Satanás aproveita qualquer brechinha e ele chega derrubando a porta, né? Ele não é como Jesus que bate e espera que a gente abra, não. Ele, qualquer brechinha, ele entra e nos afasta do Senhor. Porque o que ele quer é isso. Ele quer nos tirar a vida eterna, dar pequenos momentos de prazer nesse mundo que não valem nada, absolutamente nada, perto daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. É verdade. Vamos para a terça? Agora vem um outro milagre. Jesus agora aí andando encontra uma pessoa e diz que esse homem ele era cego e ele era cego de nascença. E aí agora os discípulos começam, existia ali uma cultura, né, de que quando a pessoa tinha algum problema, alguma dificuldade, alguma necessidade especial ali física, ela tinha feito o quê? Pecado. Tinha pecado. Eles tinham a mente de que a pessoa doente era uma maldição de Deus na vida da pessoa. Estava pagando pelos seus pecados. Exatamente. Agora, Jesus veio mostrar aqui que a doença nem sempre é causada pelo pecado pessoal. Sim, a doença é causada pelo pecado que entrou no mundo, mas Jesus veio ali mostrando que nem sempre é pelo pecado pessoal, né? Às vezes a gente vê um bebezinho que nasce, ele ainda não cometeu um pecado pessoal, mas devido ao pecado que entrou no mundo, ele acaba nascendo aí com alguma dificuldade, né? Uma outra coisa aqui muito interessante. Jesus esclarece a questão, não negando aí alguma ligação entre o pecado e o sofrimento, mas nesse caso ele aponta um propósito mais elevado, que seria o quê? Para a honra de Deus, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Agora, então, Jesus vai lá, pega o quê? Ele pega um material. O barro, né? Barro. Ele molha na saliva, diz que ele faz ali algumas expressões, falam como lodo, né? O barro, e aí ele coloca nos olhos daquele O homem. interessante é que isso daí volta lá no começo de tudo. Nós somos feitos Do quê? do barro, né? Pó da terra, né? E agora, então, ele coloca, né, André, esse barro aí nos olhos desse homem e ele fala para ele fazer alguma coisa. Aí ele pega chama aquele homem e fala assim, ó, você vai lá no tanque Siloé e vai lavar os seus olhos. E aquele homem obedeceu e foi. E quando ele lavou ali, disse que clareou. Começou a clarear, passou né? a ver. Coisa que ele nunca tinha visto na vida, passou a ver. Mas uma coisa muito interessante dessa história é que as pessoas atribuíam ali uma doença, né, conforme foi dito aqui, ao pecado, né? E a Simone falou uma coisa fantástica, que está na Bíblia, Jesus falou. Tudo isso aconteceu para que fosse manifestado o meu poder. Entendeu? Jesus iria fazer um milagre ali. O poder de Essa Deus, era a proposta. né? O propósito de Jesus ali. A gente percebe também que aqui nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, as histórias de milagre, elas seguem um padrão.
Primeiro, é falado ali qual era o problema, a expressão do problema. Segundo, esse problema era levado para alguém. Para quem? Para Jesus. Para Jesus. Depois que falou, levou até Jesus, o que acontecia? A cura. A cura. Isso. Depois da cura, então, o reconhecimento acompanhado de louvor. Então, esses São os 3 passos, né? evangelhos vêm mostrando aí os passos, né? Normalmente que seguiam aí esses milagres. Agora, olha que interessante. Aconteceu tudo isso, só que João traz agora um outro detalhe, né? Aqueles líderes religiosos que deveriam ali, vamos dizer, participar, agradecer, Louvar a Deus, né? ficarem felizes, agora começam a querer achar motivos Para acusar de que ele estava errado. de que estava errado. Aí o primeiro motivo, o que eles falaram? Não é possível que ele vai fazer isso no dia de sábado. Agora eles começam a acusar Jesus de ter transgredido, de ser um transgressor do sábado. Olha que coisa de louco, né? Ao invés dos religiosos ali serem os primeiros a ver os sinais da divindade do Senhor, agora acusa ele de transgressor. E você vê que aqueles homens ali, eles estavam totalmente mal intencionados, né? Eles não queriam reconhecer Jesus como Deus. E agora eles pegam um ponto, uma questão aí do sábado. Se você for parar para pensar e analisar, estudar, eles faziam com que o sábado se tornasse um peso, criavam um monte de leis absurdas, que você não poderia andar um tanto a mais, que você não poderia, por exemplo, cuspir no chão, que já estava regando a terra. Eles faziam com que o sábado se tornasse um peso. Para eles, talvez aquilo ali fosse fácil, mas para a maioria das pessoas não era fácil cumprir aquilo. E agora gera uma discussão ali, né? Alguns estão querendo acusar Jesus de transgressor, outros falam assim, mas espera um pouco, mas como alguém assim faria sinais desse jeito? Gera ali agora grupos, né, entendendo diferentemente ali. Como que uma pessoa comum, que se não viesse realmente de Deus, teria esse poder de curar uma pessoa que todos sabiam que era cego de nascença, né? Aí no final da lição diz o seguinte, é do rodapé aqui da terça-feira. Será que às vezes nós não ficamos tão cegos pelas nossas próprias crenças e tradições que podemos ignorar verdades importantes que estão diante dos nossos olhos? Será que a gente não está tão enraizado naquilo que nós aprendemos desde criança, que foi passado culturalmente, que os nossos pais, que de repente leigos, ignorantes na falta de conhecimento, nos passaram e a gente foi aceitando e acreditando e não tem nada a ver com assim diz o Senhor? Eu posso dizer por experiência própria que eu fui uma dessas. Mas quando eu tive o contato com a palavra de Deus, como se os meus olhos fossem, né, assim abertos, assim como esse do cego. E aí algumas coisas que eu praticava culturalmente, eu vi que não era da vontade do Senhor. Então só existe uma forma de nós entendermos o que o Senhor espera de mim, de você. É estudando a palavra de Deus. E por isso que a gente é, assim, apaixonado pela escola sabatina, né? Porque a escola sabatina nos dá essa oportunidade de estudar e entender aí qual é realmente a vontade do Senhor. E aí, então, surgiu a discussão. E aí, na quarta, vem falando assim, a cura do cego, parte 2. Quando a gente começa a ler aqui o texto, está em João, não vamos ler porque são muitos versículos, está em João 9, dos versículos 17 até 34, os religiosos ali, eles não se conformam. E aí eles ficam perguntando, né, Simone, mas como é que foi isso? O que foi que ele fez mesmo? Uma coisa da lição aqui é que volta lá para o começo na imagem, né, que a gente acabou de dizer. Isso. Os líderes religiosos da época, que era para conduzir o povo, instruir o povo, e que eles estudavam ali. Eles estavam cegos para a verdade que estava diante deles ali. Diante deles. E aí eles começam e perguntam uma vez, e ele fala, mas eu não já falei? Né? O cego fala, mas eu já falei para vocês como é que foi. E ele explica novamente. Ele fez o barro, ele colocou, ele pediu para que lavasse. Você acha que eles aceitaram? Não. A palavra de Deus, nos versículos que se seguem, diz que eles vão, sabe a quem?
aos pais daquele cego. É muito interessante de você ler e entender esse contexto, essa história. E o mais interessante é que os pais chegam para os líderes e falam assim, não, é meu filho sim. Que eles perguntam, esse daqui é seu filho mesmo? Que eles começam a duvidar que ele era cego. É seu filho? Ele era cego? E os pais falam assim, não, é meu filho. Mas ó, o restante, pergunta para ele, porque ele já é maior de idade, ele responde por ele. Olha só os pais, né, saindo ali, por quê? Porque eles não queriam se comprometer. Porque se eles assumissem ali que acreditavam na divindade de Jesus, eles poderiam ser expulsos da sinagoga. Então os próprios pais falam assim, ó, pergunta para ele já pode responder, ele é de maior. Quanto mais eles explicavam, mais aqueles homens ficavam cegos. E quanto mais eles perguntavam, mais o ex-cego agora tinha a certeza absoluta da divindade de Jesus. O legal dessa história é que quando, ali no início quando as pessoas olham para ele, aí as pessoas questionam, falam assim, mas espera aí, esse aí não é aquele homem que ficava mendigando aqui? Aí outros olham e falam assim, parece com ele, não sei se é ele não. E aí perguntam para ele, olha, é você? Não, era eu, fui curado. Ele dá os detalhes da história. Isso não foi suficiente. As pessoas não acreditam no milagre. Muitos viram ali, e mesmo vendo, não queriam acreditar. Não queriam se curvar ali a Jesus como Deus. E hoje acontece isso também, né? As pessoas, elas duvidam, Cegueira não espiritual, né, acreditam. André? Por mais que você mostre na Bíblia, parece que não é suficiente. Não, eu aprendi dessa forma, o meu pastor ensinou assim. Tradição, né? A A gente quer tradição, seguir aquela justamente. tradição dos avós, dos pais. Justamente. E Jesus, em tudo o que ele fazia, ele estava incomodando aqueles líderes, né? Que eles é que eram para instruir o povo, entender, aceitar. E às vezes, quando a gente está em comunhão com Deus, trazendo até para nós hoje, em comunhão com Deus, que a gente está seguindo e fazendo, as pessoas que não entendem ou que não querem entender acabam se sentindo incomodadas e falando, olha lá, está querendo se aparecer, está querendo, né? E assim eles estavam incomodados com tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Os milagres eles não queriam aceitar, porque estavam cegos, né? Totalmente cego. É só um detalhe aqui, eu lembro que nós éramos devotos de Nossa Senhora Aparecida, existia um santo imenso na nossa casa, não temos nada contra quem segue, quem acredita, mas o meu avô, ele ganhou uma Bíblia, eu lembro, grossa, da irmã dele, que era freira. E aí, então, a mensagem adventista chegou para o meu avô. E quando foi colocado ali sobre a questão da adoração de imagens, que Deus não concordava, o meu avô imediatamente foi tirando ali as imagens. Todos os anos nós íamos ali para Aparecida do Norte. E você vê que existem pessoas sinceras, mas em contrapartida existem pessoas que mesmo lendo na Bíblia, Conhecendo, eu prefiro ficar com a tradição. Interessante, fala aqui que essa história ela mostra uma inversão bastante curiosa. O que era cego, agora cada vez mais enxerga. e adorando a Deus, né? E os que enxergavam estavam cada vez mais cegos, né? A gente precisa tomar cuidado para que essa inversão não aconteça conosco também. Quando nós entrarmos em contato com a verdade, nós não podemos fechar os nossos olhos. Né? E Sandra, uma coisa que você falou aí, que você seguia uma tradição, mas a partir do momento que você começou a entender, né, você mudou. E aqui a lição traz isso. Você se permitiu que o Espírito Santo trabalhasse no seu coração. Você permitiu que Deus fizesse essa transformação. Sim. E na vida do cego, e aqui também a lição traz, que Deus não deixa nada incompleto, né? Ele precisava da cura física? Sim, precisava ser curado fisicamente, que era o que ele queria, e voltou a enxergar as cores e tudo aquilo de lindo que Deus criou. Mas ele volta e ainda Jesus completa a missão na vida dele. Não só a cura física, mas também a cura espiritual. E às vezes nós estamos procurando somente aquilo que é físico, né? Mas na parte espiritual a gente não permite realmente que Deus faça essa obra completa na vida do nosso coração, né? Com relação ainda à cultura, às vezes a gente fica ali, né, enraizado naquilo que nós aprendemos. Mas eu sinto no meu coração. E a palavra de Deus deixa claro que o enganoso é o coração do homem. Então nós não podemos seguir aquilo que o meu coração diz, sim o que diz o Senhor. É fácil? Não é fácil.
Às vezes a gente vive 40, 50 anos dentro de uma cultura e aí a gente precisa pedir a Deus através de oração, Senhor, abre os meus olhos da fé, meus olhos espirituais, para que eu possa entender aquilo que o Senhor tem a me dizer, né? A gente precisa orar antes de estudar a palavra de Deus. E o nosso tempo está voando. Eu falei para você que era rápido, Simone. Temos ainda aqui algo. Eu acho que é um dos milagres mais falados, eu acho que sim, ou pelo menos Mais um dos mais famoso. conhecidos aqui também, né? Na quinta-feira, chega agora um momento repleto de quê? De tristeza, né? De lamento, a notícia de que um amigo muito próximo de Jesus estava o quê? Doente. Jesus não estava perto, ele estava longe. E ainda demorou 2 dias para sair de onde ele estava para ir de encontro a esse amigo. O que acontece? Amigo morre. O amigo agora morre. É uma das notícias que a gente nunca quer receber, né? Nunca quer receber. E agora, então, Jesus chega ali naquele local e aí ele recebe ali a queixa das irmãs. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Né? E a lição diz aqui que Jesus então chora ali, né? E a gente tem muitos sermãos aí que a gente ouve, muitos estudiosos que falam o motivo do choro de Jesus. Mas a lição deixa clara aqui pra gente que Jesus não chora porque Lázaro havia morrido, porque ele sabia que ele ia ressuscitar ali a Lázaro, né? Mas alguns dos estudiosos dizem que por causa da incredulidade do povo ali, né? Jesus ali chora, né? Vendo aquele cenário, né? E agora, então, Lázaro, que havia morrido há quanto tempo? 4 dias já. 4 dias. Um corpo, 4 dias morto, já está o quê? Em estado de decomposição. E aí, mais um fato extraordinário, né? Porque se ele tivesse morrido ali há pouco tempo, podiam dizer, talvez Lázaro não havia morrido. Havia morrido. Será que ele desmaiou? Será que não foi? Não, mas havia 4 dias, a irmã disse que cheirava mal. Mas Existe talvez até uma doença, né, que fala, tem aparência de morte, só que ela não morre. 24 horas ali. Ela não morre, ela está ali. fugiu agora. Você ia falar alguma coisa? É que a gente entende aqui que Jesus, de uma certa forma, foi proposital ele não estar lá com Lázaro no momento que ele precisava e ele acabou então morrendo. Porque aí, desse acontecimento, Jesus queria provar algo muito importante, revelar algo muito importante sobre ele mesmo. Que ele é a vida, Sim. que ele é a ressurreição. Né? Por isso ele permitiu a morte de Lázaro, porque naquele momento ele queria revelar algo muito importante, né? Assim como ele falou assim que ele era o pão da vida, Jesus também estava falando, eu sou a fonte da vida, gente. Tanto é que onde Jesus está, não tem morte. Não. Só tem a vida, né? É uma história impressionante que nos leva assim a cada vez mais ter certeza, né, da divindade. Assim como Jesus mostrou que ele era a luz do mundo ali para o cego, agora ele mostra para Lázaro que ele também é ressurreição e vida. E aí então voltamos lá ao nosso verso áureo. Por isso Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E aí a gente entende por quê. Lázaro está vivo até hoje? Não. Lázaro não está vivo até hoje. Mas nós cremos pela fé que, né, quando Jesus voltar, Lázaro será um dos... Por isso que Jesus falou assim, ainda que você esteja morto, você viverá. Aí Jesus fala para aqueles que estavam ali presentes, e aqueles que vivem e crê, viverá eternamente. Você vê que Jesus falou para 2 grupos, para aqueles que morreram e aqueles que estavam presentes. No caso, nós hoje, que estamos presentes. Jesus, ele é a fonte da vida. Mas ele só vai se tornar a fonte da vida para nós se nós crermos. Aceitarmos, O detalhe né? é crer. E uma coisa irônica, né? Um sinal maravilhoso desse. Jesus ali, a fonte da vida, e ali religiosos procurando fazer o quê? Matá-lo. Matar. Deter, matar aquele que era a fonte da vida. Aquele que estava dando a Que vida. dava a vida. Né? Que lição nós tivemos a oportunidade de iniciar aí, estamos apenas na 2ª lição. Nós estudamos aí sobre Marcos e vimos aí o que acontece, né, na sequência, mas eu tenho certeza que João vai trazer uma outra ótica aqui para nós.
O tempo passa muito rápido. Chegamos aqui já ao final, né, da nossa lição. E eu nem falei nada, né? A Simone está querendo gravar já a segunda, gente. Adorou. Tenho certeza que logo ela vai estar aqui conosco. Diz que ainda tinha muito para falar, mas Simone, daí as suas considerações finais, o que você sente aí, que você gostaria de frisar? Essa lição, ela trouxe, né, eu estudando a lição e a gente vai vendo alguns outros detalhes, né? Realmente, Deus, Ele é o Criador da vida, Ele tem o poder de fazer todas as coisas. Às vezes eu não tenho nada, mas através do nada Deus pode fazer tudo na nossa vida. Então nós precisamos nos dispor a colocar-se nas mãos de Deus, a se permitir. Porque na lição de Lázaro a gente viu que Deus foi lá, pode ressuscitar, mas tem coisas que cabe a nós como seres humanos fazer, né? Tanto é que a pedra, quem teve que remover foi as pessoas. Então Deus quer fazer muito na nossa vida, mas também precisa da nossa colaboração. Tem coisas que só Deus pode fazer, mas tem coisas que eu posso fazer. Então Ele vai pedir para mim o que eu posso fazer. Até onde eu posso ir para resolver alguma situação ou algum problema. E aí, dali diante, o que eu não posso, aí vem a providência divina. Aí é com Ele. Amém. Simone, muito obrigada. Eu te espero, né, mais vezes aí para gravar a lição. André, você gostaria de dizer? Eu gostaria de encerrar essa lição dizendo que Jesus é o pão da vida, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a porta, Jesus é o bom pastor, Jesus é a ressurreição da vida, ou seja, Jesus é Deus. Se alguém falar para você assim, olha, Jesus ele não é Deus, Jesus é criatura, Jesus é um coadjuvante, não acredite. Creia que Jesus, ele é Deus. Ele é o seu Salvador. Ele foi aquele que deu a vida por mim e por você. E se ele assim o fez, pode ter certeza que ele é o nosso Salvador. Que nós possamos cada vez mais enxergar Jesus como nosso Deus. Que não possamos ser como cegos, né? E retrocedermos. Ao invés de enxergarmos cada vez mais, passarmos a enxergar cada vez menos. Na sexta-feira, obrigada, André. Na sexta-feira diz o seguinte: assim como a vida física se mantém pela comida, pelo alimento físico, a espiritual é mantida pela palavra de Deus. Nós temos a oportunidade de estudar a palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Que a gente não perca essa oportunidade. Eu quero encerrar o nosso estudo com um verso que está em Salmos 119. O verso é o 105. E diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. Que nós possamos cada vez mais nos envolvermos no estudo da palavra de Deus e nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Eu te espero no próximo estudo. Amém.